Olá, amigas e amigos do Centro Espírita Ernesto Dantas. Com muita alegria, estamos iniciando hoje, nesta oportunidade, mais um momento de estudo da doutrina dos Espíritos. E hoje, na oportunidade, falando sobre um personagem que aparece no nosso Evangelho, no encontro sublime com Jesus, e que normalmente não conhecemos esse personagem de maneira muito mais detida. Então, nessa oportunidade de hoje, nós iremos fazer um pouquinho de um trabalho de entender quem foi Zaqueu, porque ele foi chamado de bem-aventurado pelo próprio Jesus. Disse Jesus que ele era um servo bom e fiel. Então, antes de iniciarmos o nosso trabalho dessa exposição abençoada, vamos então fazer uma prece de início para podermos todos nós nos colocarmos genuflexos em espíritos diante do Senhor da vida para agradecer-lhe pelas bênçãos que nos têm sido dadas diuturnamente, as bênçãos de viver, as bênçãos de ter uma família, as bênçãos de ter um lar, uma pátria, as bênçãos, enfim, Senhor, de podermos ser chamados teus filhos. Obrigado, Pai Celestial, por todas as coisas do céu e por todas as coisas da terra. Mestre Jesus, Divino Senhor, que nos trouxe o Evangelho de luz e de amor, que nos permite seguir um roteiro seguro para o cumprimento do desiderato da vida. Muito obrigado, Mestre, por tanta luz que foi espalhada pelo seu Evangelho quando aqui entre nós estivestes. Benfeitores espirituais, mensageiros do mais alto, nós agradecemos pela presença, nós agradecemos pela inspiração segura que nos é proporcionada, a fim de que a lição que hoje será trazida possa provocar em nossos íntimos os movimentos necessários para o nosso melhoramento, para o nosso progresso espiritual, enfim, para o crescimento na direção do nosso Pai Celestial. Muito obrigado, benfeitores, muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai Celestial, muito obrigado por todas as coisas do céu e por todas as coisas da terra, que assim seja. Então, amigas e amigos, hoje nós vamos tratar de um tema que está no Evangelho. Nós apropriamos-nos, obviamente, deste Evangelho que nós chamamos de Lucas, como Lucas sendo o evangelho que nós estaremos aqui hoje utilizando. Está no capítulo 19 de Lucas, portanto, e nós vamos nos ater aos versículos de 1 a 10, onde então essa história que Zaqueu se envolveu irá ser contada por o nosso evangelista Lucas. E a pergunta que nós queremos fazer antes de conhecer a história um pouco mais de perto é: quem é Zaqueu? Ou quem foi Zaqueu? Qual o significado dele para a nossa vida? Como podemos entender os atos dele e isso repercutir nos nossos atos no século XXI? Que relações existem entre Zaqueu e o governo da riqueza? Como devemos verificar a riqueza e a pobreza diante das orientações de Jesus? É este o ponto que nós vamos abordar hoje no encontro. Então, nós vamos pedir a licença de todas e de todos para ler a passagem que nós iremos esmiuçar nesse encontro. Diz Lucas: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira, brava, para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu sabia disso. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu Jesus com júbilo. Mas ao mesmo tempo que isso acontecia, disse Lucas, e vendo todos isso, murmuravam,
dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Minhas amigas e meus amigos, são muitos elementos de análise que nós podemos tirar desta singela, não obstante profunda passagem de um acontecimento com Jesus e um personagem importante, Zaqueu. Bem, vamos fazer algumas análises iniciais e depois vamos aprofundar um pouquinho mais. E quem não conhece muito ainda o Zaqueu vai se surpreender com o que Lucas não contou. E como é que nós sabemos o que Lucas não contou? Iremos descobrir ao longo das nossas exposições. Nas primeiras análises que nós podemos fazer, nós podemos concluir que existem almas despertas e almas que ainda não estão despertas. Vamos entender isso um pouco melhor. Foi Rodolfo Caligares, um escritor espírita e um espírita que já desencarnou e publicou algumas obras pela Federação Espírita Brasileira. Em uma delas, que se chama Páginas do Espiritismo Cristão, ou melhor, Páginas de Espiritismo Cristão, esse benfeitor, ele nos diz assim: por este episódio, compreendemos que há, como sempre houve e haverá, certas almas que se entregam ao mal apenas porque não foram despertadas para o bem. Pensemos nisso, pessoal. Tem pessoas que, quando estão no plano espiritual, programam vamos dizer assim, uma existência, faz o planejamento reencarnatório com as melhores intenções. Mas quando chega aqui no mundo dos encarnados, quando ele se reveste desse corpo de carne que é denso, que diminui a vibração do espírito, esquece. E aí a tendência, se não for orientado, se não encontrar oportunidades, ou se não tiver dentro de si uma força muito grande, é que ele se perca nas coisas do mundo, esquecendo ou deixando para depois, postergando aquilo que ele no íntimo, ele sente de alguma forma que tem que fazer. E isso é um risco que todos nós corremos quando encarnamos, de perdermos a encarnação no que Jesus chamou de porta larga, caminho espaçoso que leva à perdição. Porque cumprir o planejamento reencarnatório, ou seja, fazer o bem, porque o nosso planejamento reencarnatório contempla sempre o bem, nós temos que lembrar que é uma porta estreita. E nem todos, se não forem convidados, acordados para isso, são capazes de cumprir isso de maneira que seja completa. Então, o que o nosso querido Rodolfo Caligares nos disse aqui é que almas precisam ser despertas para o bem. E ele vai dizer assim: almas que preservam, contudo, alguns escaninhos idêneos às misérias e torpezas mundanas, constituindo-se terreno fértil onde a semente dos ideais nobres e generosos pode, a qualquer momento, germinar, florescer e frutificar abundantemente. Então essas almas que já têm esses valores conquistados de existências anteriores, almas que já têm nos escaninhos, nas profundezas, nas intimidades da sua própria essência, essas conquistas, elas estão prontas, mas às vezes elas não sabem o que fazer ou ainda estão envolvidas. Mas se elas forem acordadas, disse bem claro o nosso querido Rodolfo Caligares, elas poderão germinar o fruto, poderão fazer com que essa semente que germinou gere a flor e gere o fruto que se espera de todos nós. E isso depende das condições que nós tomemos intimamente. Zaqueu, disse o nosso Rodolfo, era uma dessas almas. Faltava apenas tocar para poder acordar, porque na essência nós vamos verificar, respondendo uma parte já, quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem bom, um espírito que já tinha elevação. Mas vamos entender isso pouco a pouco. Diz ainda o nosso querido Rodolfo Caligares: a doutrina do mestre encontrar a ressonância. O que é ressonância? É quando uma onda repercute na outra e as duas se conjugam e formam uma onda maior, uma onda que sobrepõe a outra. Aqui,
quando esse espírito chamado Zaqueu, encarnado na terra na condição de um publicano, que era uma posição complicada naquela época, quando ele se deu conta daquela profundidade que eram as palavras que vinham de Jesus, da sua exemplificação, aquilo entrou em ressonância com o seu coração e ele, sem perceber, ardia em desejo por conhecer esse Jesus. De alguma forma, esse processo entrou na sintonia com Jesus. E ele, então, desejou ardentemente conhecer Jesus. Lembremos que ele é um publicano. Então, esse Zaqueu já tinha, como nós vamos verificar, já tinha conquistas importantes nesta encarnação, apesar de ser publicano. Mas, mesmo assim, o contato com Jesus, primeiro à distância e depois frente a frente na sua própria casa, foi o ponto demarcador da conquista de um espírito que nós vamos aprender a respeitar a partir desse momento. Mas esse negócio de despertar, às vezes é complicado, né, gente? Por que uns despertam? Várias pessoas viram Jesus, muitas delas nem se tocaram. Outras modificaram, outras, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Você não sabe o que foi feito dessa pessoa que perguntou isso, aquele que queria seguir Jesus, que depois Jesus dizia para ele vender tudo, quando ele falou para vender tudo ele não quis seguir. Quer dizer, várias pessoas sentiam-se atraídas para Jesus, algumas delas por curiosidade, como muitas pessoas fazem hoje com o Espiritismo, mas poucas as pessoas permaneciam fiéis a Jesus até o fim. E o problema é, por que algumas pessoas nem ligaram para a presença de Jesus na Terra e outras ficaram completamente vinculadas a ele a ponto de largar tudo e segui-lo? Ou seja, almas não despertas e almas totalmente despertas. E almas no meio dessas duas, com força ainda não suficiente para fazer todos os passos que Jesus recomendou. Então, despertar para o essencial é um processo evolutivo. E eu vou pedir permissão aqui para poder pedir ajuda para Allan Kardec para nos explicar sobre isso. Ele diz que, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva o homem de bem, ou seja, quando você compreende, mas sobretudo quando você sente o Espiritismo, e vamos lembrar que o Espiritismo nada mais é do que o Evangelho revivido, o Evangelho esclarecido, o Evangelho compreendido. Quando nós compreendemos e sentimos esse Evangelho através do Espiritismo, nós chegamos a ser o homem de bem, aquele que faz o bem pelo bem, independentemente de onde esteja e como esteja. E é importante guardarmos isso porque esta é uma realidade fundamental. Esse sujeito que já está desperto, que compreende e que sente o Evangelho, esse é o verdadeiro espírita. Ou como diz Kardec, é o verdadeiro cristão, porque ambos, são palavras de Allan Kardec, são a mesma coisa. Um é o mesmo que o outro. Então nós, na verdade, quando estamos despertos e compreendendo e sentindo o Evangelho, nós já estamos na condição de cristãos verdadeiros, espíritos verdadeiros. Será então necessário, é uma pergunta que Kardec fez numa análise que ele tem lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Será então necessário, para compreender as consequências morais do Espiritismo, uma inteligência fora do comum? Ou outra, será necessário para compreender as consequências morais do Evangelho, uma inteligência fora do comum? E Allan Kardec me responde, não. Tanto que há homens, pessoas de notória capacidade que não compreendem essas palavras, nada, absolutamente nada. Ao passo que inteligências assim bastante simples, pessoas muito você olhar o ponto de vista de inteligência, ela não se destaca. Mas, e às vezes muito jovens, moços mesmos, que acabam de sair da adolescência, que aprendem, que assimilam, que compreendem e que sentem o Evangelho com uma precisão, com uma caracterização que você fica assustado. Meu Deus, como esse menino de 17 anos, ou como essa pessoa tão simples, que não teve escolaridade alguma, consegue capturar todos esses ensinamentos e vive e entende os mais detalhes desse processo que é compreensão e sentir o Evangelho através do Espiritismo. Ora, Kardec faz a pergunta, provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência, ou seja, aquilo que é ligado ao raciocínio, essa requer apenas olhos que observem, requer apenas raciocinar. Agora, a parte essencial, aquela que é realmente que faz você se modificar, porque tem muita gente que sabe, mas não muda, e tem muita gente que parece não saber e já muda.
Então, não é determinante essa questão do intelecto, porque a parte essencial exige um grau que se chama de sensibilidade. Essa palavra é muito importante. Eu posso ser uma pessoa que tenha todo o conhecimento, mas ao meu lado pode gemer uma pessoa de dor e eu não ter a menor sensibilidade para com ele, como se ele não existisse ao meu lado. Então, de que adiantou eu saber tudo se eu não me toco pela dor do outro? Isso é o que se chama de sensibilidade. E esse grau de sensibilidade demonstra inequivocamente a maturação de um espírito. Por isso Kardec diz assim, esse grau de sensibilidade pode ser chamado de maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade ou do grau de instrução, porque é peculiar, é natural ao desenvolvimento, ao processo evolutivo, à bagagem evolutiva de que cada um de nós é portador quando encarnados. Então, hoje aquela pessoa não tem uma instrução, mas você pode ter certeza que lá no passado ela teve e isso está na bagagem dela. Então isso repercute, traz uma vocação, traz aptidão e ela assimila mais rápido. Então, ela parece não ser inteligente, mas ela é inteligente, só que a inteligência não se destaca mais porque não é importante. O que se destaca é a boa vontade, é aquela natural condição de sentir o outro como se o outro fosse ele próprio. Esse é o processo mais importante no nosso processo evolutivo, de se nos tornarmos aquelas criaturas com sensibilidade aguçada. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha, foi para Kardec, Allan Kardec que diz, se acha em grau superior de adiantamento moral. Então é inequívoco. Se você vê uma pessoa que tem essa sensibilidade aguçada para com o outro, sentir o outro em si mesmo, essa pessoa, você não tem a dúvida, por mais que aparente o contrário, essa pessoa traz um grau de adiantamento moral avançado. Esse é um verdadeiro espírita, um verdadeiro cristão, independentemente se já conheceu o espiritismo ou não. O espírito que nele domina, diz Kardec, de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Presta atenção, gente. Ele vai ler uma página do Evangelho. Quando ele lê aquela página do Evangelho, aquilo ressoa dentro dele, que ele emociona. E foi a primeira vez que ele leu nessa encarnação. Mas aquilo repercutiu nele de tal forma que aquilo causou uma emoção tão grande, tão profunda nele, que ele não sabe explicar de onde vem. Mas sabe de onde que vem? Aquela não é a primeira vez que ele trava contato com o Evangelho. Aquela não é a primeira vez que ele está ligando-se ao fazer o bem, ao sentir o bem. Ele sente aquilo e aquilo vibra dentro dele. Outro lê a página do Evangelho, pode até entender, mas não faz o menor movimento na parte emocional dele, não sente nada. Não sente nada, frio, inerte, como se aquilo fossem palavras sem nenhum valor. Duas criaturas distintas, podem estar na mesma condição social, na mesma condição aqui na Terra nesse momento, mas têm duas histórias evolutivas diferentes. Kardec diz, em resumo, é tocado no coração pelo inabalável que se lhe torna a fé. Por isso ele passa a ter uma fé que não se afeta com qualquer coisinha. Essa fé, ela é robusta, ela resiste a todos os movimentos. E aí Kardec compara os dois, diz assim, um é qual o músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Sabe aquelas áreas, aquelas composições profundas de Beethoven, por exemplo? Tem pessoas que aquilo parece entediante, mas ele adora outro tipo de música. O nível de apreensão dos acordes é diferente de um para outro. Para um pode fazer emoções profundas dentro dele, para outro é uma coisa entediante. Então tudo isso depende da construção do sentimento que cada um tem de nós. Então essa sensibilidade ela é construída ao longo do tempo. E por isso, num toca, no outro não toca. Agora atenção, não tem nada de errado nisso não, são momentos evolutivos distintos. Quem já toca tem que ajudar quem não toca. É para isso que nós estamos no mundo, para um ajudar ao outro, fazer ao outro que gostaria que o outro fizesse assim. Porque com certeza, se você já é aquele que se sente sensibilizado quando algo desse tipo acontece com você, é porque você lá atrás, alguém te ajudou você chegar nisso também. Então está na hora de você, eu, todos nós que já tivermos essa condição, se for o caso, ajudar aqueles que não têm.
Essas são as duas análises principais. Então a gente percebe que tem pessoas boas que apenas não foram tocadas para despertar. No momento em que elas despertam, elas estão prontas para executar aquilo que lhes compete no proscênio terreno. Agora vamos dar uma olhadinha um pouquinho maior, um pouco mais adentro, e vamos olhar dois grandes grupos. Vamos dar uma olhadinha no cenário que se envolveu Jesus nessa passagem com Zaqueu. Porque ali nós vimos que Jesus tinha entrado em Jericó, né? E foi quando ele encontrou esse homem. E essa palavra que nós chamamos encontrou esse homem é um encontro, entre aspas, esse encontrou. Não é casual. Jesus olha para cima e sabia que Zaqueu estava lá. Aquele movimento já tinha sido orquestrado no mundo espiritual. Aquele encontro estava planejado na concepção de espíritos elevados que com Jesus transitavam. Mas aqui o que nós queremos chamar a atenção, para iniciar a nossa conversa aqui, são algumas informações históricas que é importante a gente se situar. Por exemplo, o encontro de Zaqueu com Jesus ocorreu em Jericó, que em hebraico chama Yareá. Eu não sei pronunciar direito, eu não sei falar hebraico, me perdoe. Cidade localizada a 12 quilômetros do Mar Morto. Quer dizer, essa cidade ainda está lá, agora não mais as mesmas, está em ruínas, cujo nome significa provavelmente, segundo os estudantes do livro A Bíblia de Jerusalém, se chamava Lua ou Cidade da Lua. Essa localidade da Judéia era, à época de Jesus, a segunda cidade mais importante da Palestina, de comércio intenso, onde corria grande circulação de dinheiro. Por isso, quando Jesus conta aquela parábola do homem caído, um homem ia de Jerusalém para Jericó. Sabe por quê? Porque Jerusalém simboliza a cidade santa, espiritual, e Jericó, onde corria muito dinheiro, simboliza a cidade mundana. Olha como é importante a gente conhecer um pouquinho das contextualização, da situação na época que Jesus estava, para a gente compreender, porque Jesus não colocava nenhuma palavra sem sentido. Então, quando ele escolheu a palavra Jerusalém e escolheu a palavra Jericó para poder fazer aquela parábola, ele estava se referindo a coisas espirituais e às coisas mundanas. E essa cidade é uma das mais antigas que nós temos, cerca de 800 antes de Cristo ela já existia, segundo as informações históricas que nós temos. E a ida a Jericó foi um momento especial para Jesus, sabe por quê? Porque logo depois, esta foi a última vez que ele foi lá, logo depois começaria seu suplício, que nós sabemos que lamentavelmente termina com sua própria crucificação do justo. Bem, sabemos que Jericó então era uma cidade que tinha uma significação ligada ao dinheiro, ligada aos bens materiais. E é por isso que essa passagem essencialmente tem como cenário Jericó, porque nós vamos tratar desse assunto. Vamos ver os versículos de 5 a 10, que são os últimos versículos dessa passagem, em que nós vamos ver então quando Jesus vai dizer para ele descer depressa, e Jesus então vai entrar na casa dele e vai acontecer aquilo que nós lemos anteriormente. Mas nós vamos detalhar isso um pouquinho. Vamos, antes de entrar nessa passagem, analisar a riqueza. Porque, olha gente, com todo respeito, de tudo que eu já tinha lido na minha vida sobre como entender a distribuição da riqueza no mundo, considerando as teorias todas que existiam aí, de todas, eu só consegui ter razão lógica funcionando perfeitamente para mim quando eu li a doutrina espírita. E Kardec explica isso de forma magistral. Ele diz assim: se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Portanto, compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se a riqueza não é um elemento direto de progresso moral, porque tem muitas tentações envolvidas, é sem contestação poderoso, olha o termo, poderoso elemento de progresso intelectual. Então, a riqueza nesse mundo de expiações e provas ainda é mais perigosa do que a miséria. Chegará um dia que elas terão o mesmo nível de periculosidade, vamos chamar assim. Por quê? Porque ela excita, para ser mais preciso, vamos dizer assim, desejos
muito fortes, carnais, que o dinheiro pode satisfazer. E muitos de nós, muitos, mas muitos mesmo, se perdem quando estamos providos com muito dinheiro. Por isso, ela deveria ser usada com outros fins. E é desse aspecto que nós vamos tratar daqui a pouco. Veja só, Emmanuel vai nos ensinar um pouquinho sobre isso. Ele diz assim: cada criatura recebeu determinado talento da providência divina. O dinheiro é um deles, viu, gente? O dinheiro é um talento que você recebe quando portador dele. Mesmo que você faça, mas eu ganhei com o meu suor. Tem muita gente que faz o mesmo suor seu e não ganha. E tem muita gente que vai falar, mas eu sou inteligente. Tem muita gente mais inteligente que você e não ganha. Tem várias situações que levam você a ter esse direito de portar esse recurso que você vai ter que deixar. Tendo ganhado com seu suor, tendo herdado. Não vai ficar com você. É o tesouro que a traça corrói. Você não vai levar esse tesouro. Mas se você recebeu esse tesouro, veja só, é um talento. Que se você fizer bom uso, você progride, evolui espiritualmente. Então, Emmanuel diz que essa posição de receber talentos, cada criatura recebe o seu, segundo as suas necessidades evolutivas. Né? E para receber depois a compensação dessa prova que você vai receber quando o talento lhe é concedido. Eu estou falando talento aqui, usando Emmanuel, porque vocês podem ter certeza de uma coisa. Quando Jesus termina esse encontro com Zaqueu, é que nasce a parábola dos talentos. Então, talento aqui é qualquer benefício, seja ele abstrato ou concreto, que nós recebamos do Senhor da vida e que temos que gerenciar, administrar, sermos os mordomos fiéis. Por isso que tem a parábola do mordomo infiel. Nós temos que administrar cada uma daquelas concessões divinas. Velho ou moço, disse Emmanuel, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que nós recebemos do Senhor para avançarmos na direção da grande luz. Ninguém, são palavras de Emmanuel, ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente em benefício do equilíbrio geral. E termina ele. Todo dia é ocasião de semear e colher. Você tem, eu tenho todos os dias um talento. Zaqueu também tinha. Zaqueu tinha um talento importante. E agora nós vamos perguntar, quem foi Zaqueu? Quem é esse personagem tão marcante? Pelo menos para mim ficou muito marcante quando eu o compreendi. Vamos ver. Olha só o que diz aqui o Espírito Emmanuel, agora no livro chamado... Como é que é o nome do livro, meu Deus? Me fugiu o nome do livro aqui agora. Caridade, desculpa, Caridade. E está na passagem ante o próximo. E lá, Emmanuel diz assim, muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível. Inclusive essa imagem fica no Evangelho, viu, gente? Muitos mesmo, que leem o Evangelho hoje, criam essa imagem, porque Lucas, obviamente, não conseguiu colocar tudo o que aconteceu naquele movimento que ali aconteceu entre Jesus e Zaqueu naquela noite memorável. E é claro que nem todos têm a capacidade de assimilar totalmente o lado espiritual das palavras de Lucas e muitas vezes fica o lado da letra e a gente equivoca. Por isso que Emmanuel chama a atenção aqui, muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível, daquela época que ele vivia, como agora. Jesus, no entanto, nele identificou o homem rico de nobre coração. Lembra que falou agora há pouco o Rigonati? Desculpa, o Eliseu? Não foi Eliseu, foi o Rodolfo Caligares? Ele disse exatamente isso, ele tinha um bom coração, só não estava acordado. E Jesus sabia, porque Jesus devassava as almas. Jesus conseguia entrar dentro de cada um de nós e saber quem éramos diante dele. E ele identificou esse homem rico e nobre com um coração grandioso, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Então Jesus conseguia saber disso e a maior parte das pessoas não sabiam. Então, agora, vamos buscar o que não é comum de encontrar, gente. Os bastidores da conversa que existiu entre Jesus e Zaqueu. Para que nós possamos ter consciência disso, vamos lembrar que isso foi trazido do mundo espiritual. Como o livro Paulo e Estevão é o bastidor do Atos dos Apóstolos, essa passagem que Humberto de Campos nos trouxe no livro Boa Nova, lá no capítulo 23, que se intitula O Servo Bom,
é o bastidor dessa conversa. Que a gente sabe, João disse que se fosse registrar tudo que Jesus fez, não acaberia nos livros do mundo. Mas o mundo espiritual, gente, tem tudo registrado. E por benefício nosso, e por complacência e permissão divina, muitas vezes descem até nós esses momentos que ficaram encerrados em conversas particulares e que às vezes nós temos acesso. E esse é um deles. Então, o nosso querido Humberto de Campos irá contar que os apóstolos estavam numa discussão entre eles sobre a riqueza e a pobreza. A maior parte deles, gente, acreditava que tinha que ser pobre, tinha que vender tudo e que não tinha que ter riqueza. Alguns deles tinham assim, uma opinião um pouco diferente, mas nenhum deles tinha certeza como a riqueza e a pobreza eram entendidas. Tanto é que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, eles, os próprios apóstolos, não só os transeuntes que estavam ali, ficaram com um olhar assustados, porque Jesus era esperado para poder ficar com os pobres e não com os ricos, na visão deles. E era isso mesmo, que Jesus havia dito que tinha vindo para os doentes e não para os doutos, não para os ricos. Mas veja o que acontece aqui. Jesus tinha percebido a discussão que eles estavam tendo e Jesus, o maior pedagogo que esse mundo já conheceu, o maior educador que esse mundo já conheceu, e deixou o educandário para nós, entendido e compreendido através do Espiritismo, que é o Evangelho. Esse Jesus conseguiu fazer a lição ser trazida a esses apóstolos sem a necessidade de articular palavras de imediato. Ele articulará palavras depois para reforçar. Mas a experiência vivida, que é o que mais marca no aprendizado, gente, é quando você vive a experiência, aí você assimila realmente a lição. Foi passada nesse momento em que o Zaqueu convidou Jesus. Jesus convidou Zaqueu para ir à casa dele, né? Foi até o inverso. E aí estava lá esse momento em que Jesus estava conversando com Zaqueu. Aliás, Zaqueu mais falava do que Jesus. Vamos ver. Senhor, é verdade, disse Zaqueu. Isso não está anotado por Lucas, viu, gente? Está anotado só por Humberto de Campos. Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável. Alguns achavam que ele era avarento. Mas olha o que ele vai dizer. Mas, desde muitos anos, você e eu não sabíamos disso se não tivéssemos lido o nosso querido Humberto de Campos. Desde muitos anos. Então, antes de conhecer Jesus, hein, gente? Antes de conhecer Jesus, venho procurando, ele já estava fazendo um esforço, venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Gente, ele tinha dinheiro, ele não ia mudar o mundo, mas os que rodeavam na vida, ele estava procurando, se esforçando em empregar o dinheiro em benefício deles. Como é que ele fazia isso? Ele mesmo disse: compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Então, compreendendo isso, disse ele para Jesus, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo incessante da terra. Gente, ele pegou o dinheiro dele, ele era rico, e usou esse dinheiro para criar organizações de trabalho. Ele criou criação de animais, ele criou cultivo de terra e colocava isso à disposição daqueles que precisavam de trabalho. Olha que bacana, ele era um empreendedor. Você já tinha pensado nisso? O que é um empreendedor para o bem? Porque tem um empreendedor que só empreende para si. Ele era um empreendedor para a coletividade. Olha como ele disse. Até de Jerusalém, ele está contando para Jesus, até de Jerusalém muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso, a vida. Gente, ele era um provedor de recursos materiais através do trabalho. Ele oferecia o trabalho, e do trabalho a criatura conseguia auferir os resultados do seu próprio suor, dignificando-se com o trabalho e tendo o seu sustento, tornando a pessoa digna da vida. Então, olha, isso foi antes dele conhecer Jesus. E olha o que Jesus disse para ele: abençoado seja o teu esforço. Jesus diz isso cheio de bondade no seu coração, porque sabia que era verdade, sabia que Zaqueu realmente fazia aquilo. E aí Zaqueu, quando ouviu isso de Jesus, gente, imagina você estar conversando com Jesus, contando os seus esforços aí na casa espírita que você está fazendo de alguns anos. Senhor, tenho trabalhado. E aí ele diz, bem-aventurado, ou qualquer coisa assim, abençoado. Nossa, imagina você ouvir isso de Jesus. E aí você, como Zaqueu, ganha novas forças e murmura: os servos de minha casa
nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Quem é que pensava que um homem rico como Zaqueu servia seus servos? Naquela época, em que servo não valia quase nada, lembra daquela passagem do servo que Jesus curou à distância daquele centurião? Não tinha nenhum valor naquela época um servo, gente, era equivalente a um escravo. Olha o que disse Jesus para ele: regozijo-me contigo, porque todos nós, olha a lição, gente, a profundidade, porque todos nós somos servos de nosso Pai. Então, entre nós, não importa a posição social, somos todos iguais, em posições sociais diferentes, nada mais do que isso, porque todos temos o dever de ser servo do nosso Pai. Lembra da prece? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso é ser servo de Deus, isso é ser servo do nosso Pai, que Jesus diz para ele. O publicano, agora é Humberto que vai dizer, o publicano que tantas vezes foi injustamente acusado experimentou grande satisfação, disse Humberto de Campos. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se e, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente. Agora vai ser Zaqueu a dizer: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria, que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho prejudicado a alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Essa parte o Lucas anotou. Essa parte ficou registrada, porque ela foi a culminância daquele encontro. Aqueles outros pontos que acabamos de conversar ficou secundarizado naquela possibilidade que Lucas tinha de registrar. Ele não podia escrever tudo, gente. Imagina você fosse o evangelizador, você ia ter que escrever o essencial, e foi o que Lucas maravilhosamente fez. Mas a bênção do Senhor proporcionou que a gente adentrasse um pouquinho mais naquilo que Lucas não pôde mostrar naquela época. Então esse movimento foi quando Jesus abraçou, gente. Jesus abraçou Zaqueu com um formoso sorriso e respondeu: bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Pessoal, presta atenção. Verdadeira salvação fora da caridade? Não há salvação. O que ele estava fazendo, gente? Era a vivência da caridade com os recursos, os talentos que o Pai tinha confiado a ele. E as pessoas de fora, não compreendendo, colocam epítetos, colocam posições completamente fora. Mas se você ficar prestando atenção no que os outros vão dizer do seu trabalho, você não trabalha. Por isso Zaqueu centrou no trabalho, independentemente do que os outros diziam dele. E nós temos que ser assim também. Porque se a gente está fazendo bem, nós temos a consciência de que é o melhor que nós podemos fazer. Não importa o que o outro diga, se eu tenho a convicção, a certeza inabalável de que o bem está sendo feito. Prossigamos, sigamos no bem. Agora, pessoal, como nós dissemos, os apóstolos ainda não estavam convencidos de que Jesus deveria estar naquela casa. Apesar de ter assistido isso, não ficou totalmente aprendida a lição. O grau de assimilação de cada um de nós difere, e eles também eram assim. E aí Zaqueu vai se levantar para poder preparar as coisas, estava preparando toda aquela festim que ia ser gerado para todos os seus servos e os convidados estavam ali, e nesse momento os apóstolos aproveitaram para conversar em particular com Jesus. E aí eles perguntaram sobre, mas mestre, ele é rico, como é que é isso? E aí Jesus fala para eles assim: gente, olha, eu anotei aqui para não errar. Amigos, disse Jesus, vocês acreditam porventura que o Evangelho tenha vindo para o mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Gente, presta atenção nisso. Eles tinham um conceito de que seguir Jesus era ser pobre, totalmente pobre, mendigo. Se vocês prestarem atenção, quando o nosso Francisco de Assis lançou tudo fora, ele falou que queria ser como Jesus, como um mendigo. Exatamente porque Jesus simbolizava a mais absoluta condição do despreendido das coisas materiais. Mas o mendigo aqui é uma palavra que simboliza despreocupar com tudo, nem mesmo com o progresso. Nós já vimos agora há pouco com Allan Kardec que o progresso intelectual se faz por via dos recursos materiais. E aí Jesus faz essa pergunta para eles: vocês acreditam, meus amigos, que porventura o Evangelho tenha vindo ao mundo apenas para transformar os homens em mendigos, miseráveis? E faz outra pergunta, gente. Veja que o educador é assim. Ele faz perguntas. E ele deixa você
extrair de você a resposta que você provavelmente já tem em você. E ele faz essa outra pergunta. Qual a esmola maior? A que socorre às necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? Qual que é melhor? Você investir na educação de uma pessoa para ela se tornar digna de conquistar sua própria vida através de um trabalho honesto, um trabalho dignificante? Ou você dá para ela todo dia uma mexariazinha para ela ir passando o tempo sem se progredir em absolutamente nada? É disso que ele está falando. Da esmola propriamente dita, não progride o outro, só ela. É importante porque você mitiga a fome no momento em que a fome está matando o esmolando. Mas essa não é uma medida definitiva, por isso que Jesus pergunta qual é maior, a esmola de um dia ou a que socorre providências para uma vida inteira. E aí continua ele dizendo, no mundo vivem os que têm tesouro na terra e os que têm tesouro no céu. Então eu posso ser portador de dinheiro, mas eu posso estar usando esse dinheiro para poder entesourar no céu. Ou seja, esses recursos estão sendo utilizados para dignificar a vida dos meus semelhantes que comigo transitam na jornada presente. Disse Jesus, aqueles que têm tesouro na terra, eles escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo. E por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se mais rapidamente possível da presença desse pedinte. Tem muita gente assim hoje. Atira a moeda, que dói até quando chega, porque ela é dada com um sarcasmo, com um desprezo que machuca aquele que está recebendo. Aquele pão dado com esse azedume dói em quem recebe. E quem recebe só recebe porque está necessitado, porque senão não receberia. Então esse tipo de pessoa que entesoura na terra, ela tem como base a ambição e o egoísmo. Mas os que entesouram no céu ligam suas existências às vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Zaqueu fez isso, gente. Ele utilizava os auxiliares, os servos da sua casa, como se fosse a própria família. Ele servia ao servo como servo. Lógico, cada um respeitando a posição social que estava enquadrado na sociedade. Você tem que seguir aquela lei de César, mas você tem que seguir sobretudo a lei de Deus. E ele conseguia fazer isso. E nós também, muitas vezes, temos sobre nossas responsabilidades pessoas que têm vínculos conosco apenas empregatícios. E os tratamos como se fossem apenas empregados. E não deveria ser assim. Ao contrário, deveríamos tratá-los como iguais, que estamos construindo uma obra que tem cada um o seu papel, cada um a sua responsabilidade, mas todos têm a sua participação e ela é digna de ser respeitada e louvada. Por isso que Kardec nos ensinou sobre o uso da riqueza. Quando você dá riqueza para pessoas que não sabem lidar com ela, ao invés de dar para ela um trabalho em que ela possa conquistar a riqueza, ela acaba perdendo a riqueza, porque ela não sabe gerenciar. Então é necessário que ela aprenda primeiro a gerenciar para depois portar a riqueza. E aqui nós estamos aprendendo a mesma coisa. Então, quem é aquele que entesoura no céu sabe empregar o sagrado depósito de Deus, porque é um depósito que Deus concede, como nós já dissemos, e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Esse sim fez o uso da riqueza adequado. Por isso, ser rico não é nenhum problema, desde que a riqueza seja utilizada em benefício da coletividade. Isso não quer dizer que você tenha que ser pobre, não pode comprar sua roupa, não ter o seu prazer. Não, é que você não pode ter só isso. Você tem que ter isso e os seus companheiros de jornada têm que ter o direito de conquistar isso também. Pense nisso, porque uma hora a riqueza está em nossas mãos, outra hora ela está nas mãos de outros. Nós estamos sempre em condições de provas, minhas amigas e meus amigos. Saber o que fazer desta prova, quando o talento é colocado em nossa mão, é determinante para a nossa felicidade. E diz Jesus, sim, amigos, felizes os que repartirem os seus bens com os pobres. Sim, se você fizer isso, você é feliz. Mas, disse Jesus, mas bem-aventurados também os que consagraram ou consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado. Olha a expressão, gente. O mundo é um pobre esmolador. O mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas.
Então, pessoal, eu posso pegar todo o meu dinheiro que eu consegui juntar, todos os meus anos de trabalho, e agora dar para todo mundo distribuir com os pobres. Posso, já serei feliz em fazer isso. Mas, e depois que acabar? Como é que os meus amigos irão prosseguir no recebimento dos beneplácitos que recebeu? Ora, se ao contrário, eu montar uma estrutura em que esses mesmos que foram beneficiados, e com essa estrutura eu dar condições para eles se formarem, se especializarem, se profissionalizarem, enfim, se dignificarem para um trabalho, eles sim estarão aptos a seguir à frente, fazendo por si mesmos e também podendo fazer para outros no efeito multiplicador. Então, gente, dar esmolas não é nenhum problema. O problema é ficar só dando esmolas, sem dar condições para o esmolando deixar de precisar da esmola. Pessoal, chegamos ao término e que nós gostaríamos de fazer uma reflexão. Foi então, nesse momento, conta o nosso querido Humberto de Campos, e esse é o momento de reflexão para nós. Foi então que Jesus, reunido todos, contou a formosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos. E foi também que, pousando enternecido o generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: bem-aventurado seja tu, servo bom e fiel. Minhas amigas, quando é que nós saberíamos que a parábola dos talentos foi contada naquele dia? Não dá. Pelo Evangelho você não consegue saber disso. Pelo Espiritismo, trazido de tão alto para nós aqui, é possível, e muito mais a fundo, e muito mais na compreensão do Evangelho de Jesus. E assim fazendo, ter elementos consistentes, elementos que são daqueles que marcam profundamente a nossa intimidade e torna-nos convictos. O que é uma pessoa convicta? Que não abala, que não tem qualquer coisa que abala. É uma espécie de fé. Uma fé que foi conquistada à custa de raciocínio lógico experimentado. Quando você consegue isso, você tem certeza de que você está fazendo o que tem que ser feito. E quando você tem certeza que está fazendo o que você tem que fazer, você é um Zaqueu na vida. Então, minha amiga e meu amigo, vamos lembrar que Jesus disse ao final desta parábola: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem é o que se havia perdido? É aquele que tem um coração já bom, mas que não está desperto, que precisa de um toque, que precisa de alguma coisa para acordar a essência do que ele é feito já e colocar essa essência a serviço do bem, onde estiver, quando estiver e em qualquer situação que estiver, porque o bem pode ser feito a todo e a qualquer momento em nossas vidas. Minhas amigas e meus amigos, antes de conhecer o Espiritismo, eu estava perdido. E agora, tendo conhecido o Espiritismo, eu consigo compreender um pouquinho melhor o Evangelho. E eu consigo ter roteiros seguros para os meus passos. E espero que esse compartilhamento dos meus sentimentos com vocês possa ter provocado algum movimento de compreensão também em vossos corações, aqueles que ainda não o haviam compreendido dessa forma. E se isso assim aconteceu, que seja com um de vocês. Meu coração já estará alegre por esse momento tão sublime de aqui estar convosco. Muito obrigado, muita paz e muito obrigado por sua atenção nesses momentos conosco. E vamos agora, para nós encerrarmos, fazermos uma prece de agradecimento por um momento tão rico de estudo do Evangelho como este que aqui estamos celebrando. Pai de infinita glória, Pai de infinito amor, Pai de infinita bondade, graça vos damos, Senhor, por ter enviado de tão alto o teu emissário maior, o teu Filho unigênito, que descendo de tão alto, Senhor, nos legou o maior código de vida que alguém poderia ter em suas mãos, o maior tesouro que alguém poderia armazenar em seus depósitos. Obrigado, Senhor, por ter permitido que Ele, o Divino Mestre, tenha se sofrido em nossas mãos aqui na Terra, mas tenha legado o Evangelho que Ele mesmo viveu,
desde o seu nascimento na humilde manjedoura, nos seus momentos de vida, não tendo uma pedra para reencostar a cabeça, até o momento em que ele sofreu martirizado na cruz, no perdão exemplar aos algozes. Que sejamos nós, senhores, que sejamos nós, Pai Celestial, aqueles que consigamos aproveitar as lições inolvidáveis de Jesus e que possamos cumprir o desiderato da vida, amando-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção.